Transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Globo é um oferecimento de Itaú, promoção seleção de prêmios Itaú. Acesse o app e participe. Amazon Prime Day de 1º a 7 de julho. Aproveite. Brahma, tá liberado acreditar. Superbet, convoque os seus com o Passa Bola. Rexona, não importa o que aconteça, Rexona nunca te abandona. E BYD Song Pro, seu SUV super híbrido, camisa 10 em autonomia. Muito boa noite para você que está acompanhando a Copa do Mundo na tela da Globo. Estamos chegando com um jogo decisivo, é a segunda fase. Quem avança para as oitavas, México ou Equador? Direto do estádio Azteca, todo mundo se protegendo o quê? Da chuva, porque o protocolo está atrasado. Chuvas fortes na cidade do México, mas a galera continua o quê? Empolgada, animada e na expectativa. Seleção do Equador que evoluiu ao longo da competição, não começou tão bem, mas na terceira rodada, o último jogo da primeira fase, venceu a Alemanha de virada e se classificou para a Copa na terceira posição do seu grupo. O México está jogando em casa, fez toda a primeira fase em casa, a única equipe que venceu todos os jogos e não sofreu nenhum gol nessa Copa do Mundo. E hoje tem a força do seu torcedor, a força da torcida, lembrando que o México nunca perdeu um jogo de Copa do Mundo dentro do palco do espetáculo de hoje, que é o estádio Azteca. Tava com saudade. Só não gostei porque você trouxe a chuva. Ah, né? eu trouxe a chuva nada, a culpa não é minha, não sou pé frio, tá? E parabéns, tá? Obrigada, vocês como sempre, linda. esse lugar é seu de direito, sim. É verdade. Parabéns. Obrigada, vamos arrasar juntos agora. Bora. Direto aqui do nosso Robertão, no nosso estádio, no estúdio. No estúdio. Jogo interessante, Rê. Eu acho que o México vem fazendo uma campanha impressionante, né? Devido à atmosfera desse seu torcedor, que é apaixonado por futebol e demonstra isso nessa Copa do Mundo. Contra o Equador, que, como você bem disse, começou muito mal, mas vencer a Alemanha e se classificar pode ser a chavinha, a virada da chavinha importante para esse Equador ser mais ambicioso dessa Copa do Mundo, dentro dessa Copa do Mundo, né, cara? É isso, boa noite pra galera de casa. Rei, seja bem-vinda, você é Obrigada. inspiração, muito bom ter você com a gente. Olha, o Equador fez uma campanha mais ou menos, mas foi uma seleção que criou e foi muito eficiente, muito forte, melhor que a Alemanha na última rodada. O México fez uma campanha, como você falou, impecável, nenhum gol sofrido. Sabe o que isso tem a ver agora? Nada, porque agora é matar ou matar, não tem jeito, né? Todo mundo agora, obviamente que não pode perder, agora começa o mata-mata, o que é mais importante, quem vencer avança para as oitavas. Eu tava pensando, né? O Equador tem muita dificuldade de fazer gol. O México não sofre gol. As duas equipes têm um ataque pra frente, vertical, não gostam de ficar muito com a bola e vão pra... E, gente, esse jogo vai ser animado. Agora, se vai ter gol ou não, a gente não sabe. Ó, vamos direto pro estádio, mas o André Galindo, porque tá chovendo muito, ele não é bobo, né? Tá protegido dentro da sala de imprensa. Galindo, tudo bem? Oi, Rê, oi, Rick, oi, Cá. Gostei desses nomes mais curtinhos, mais íntimos. Boa noite para você, um cheiro para quem nos acompanha. Deixa eu falar, já começou a chover forte, mais ou menos 1h20 antes do início da partida. Nós estamos, hora local, aqui na Cidade do México, 18h49, 6h49. Já era para as duas equipes estarem se alinhando para o hino nacional, aquele protocolo oficial. Só que faz mais ou menos 35 minutos a gente recebeu no grupo de mídia da FIFA, dos organizadores, que o jogo seria atrasado, seria adiado o início de México e de Equador. Aqui no México não existe aquela lei que existe nos Estados Unidos, por exemplo, do weather delay, o atraso por conta do clima ruim. A gente passou a conhecer esse termo no ano passado, né, na Copa do Mundo de Clubes, em que várias partidas, em caso de chuva forte, eram adiadas, os inícios dessas partidas eram atrasados ou até mesmo interrompidos. E o que é que diz essa regra que a FIFA adotou para o México e também para o Canadá, para ter uma espécie de isonomia desportiva? É o seguinte: 15 minutos depois do último raio, numa circunscrição de pelo menos 15 quilômetros ao redor do estádio, do palco do jogo, ia ser feita uma nova avaliação dos organizadores. 30 minutos depois do último raio, aí sim a bola poderia rolar para México e Equador. Uma coisa que a gente testemunhou, além de ver que os torcedores estavam prevenidos, estavam acompanhando o tempo, com capas e também com guarda-chuva, é que eles estão e continuam bastante empolgados. O México vai fazer o 10º jogo
da história da seleção mexicana no Estádio Azteca em Copas do Mundo, considerando partidas em 70, em 86 e agora em 2026, e jamais perdeu. Antes, 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. É isso. Por enquanto, a gente está aguardando as atualizações por aqui. Daqui a pouco eu volto. Um cheiro para vocês. Valeu, Galindo. Outro cheiro pra você também. Se protege da chuva e continua atualizando a gente da situação no jogo, né? Agora tem um lugar que não tá chovendo. Nova York. Nova York não tá chovendo. Candice Carvalho traz, então, a empolgação da torcida que tá por aí, não é isso? A empolgação da torcida do Equador, Renata. Boa noite a você. Boa noite a todos. Não tá chovendo, o clima aqui tá maravilhoso. A gente tá uma espécie de bar/restaurante, com essa área externa, centenas de pessoas aqui. Agora tem um detalhe, Renata. Esse é o bairro mais latino da cidade de Nova York, o bairro do Queens. São cerca de 80 mil mexicanos e cerca de 100 mil equatorianos que vivem aqui. E eles convivem diariamente. E hoje não seria diferente. Tem torcedores do México aqui também. Mas eu vou começar pela torcida do Equador. Vem cá. O que piensas que vai acontecer en el partido? 2-1. 2-1. ¿Qué piensas? A tie! A penalty! Let's go! Penalties! Por que, gente, ela quer penalties? Por que penalties? Why penalties? Tenemos fe que Ecuador va a ganar en penalties, o si no, somos un equipo duro, pero México también. Vamos los dos con todo! É um sinal de respeito ao México. Ela acha que o México é uma seleção que exige respeito, tá apostando nos pênaltis. E os Teres? Por eso. Bueno, ¿Cómo te llamas? John. ¿Qué va a pasar en el partido hoy? Vamos a ganar contra México este año porque se va a eliminar los mexicanos hoy, hijo de la gran puta. Ya va a ver este año, ya va a ver. Ya va a ver. Aqui, mira, mira. De que o México vai ser eliminado. Olha, Renata, a gente vai chegar, vai ficar por aqui ao longo da noite toda, mostrando a alegria das nossas torcidas. Eu nem consegui chegar no México ainda, mas no próximo eu trago o torcedor mexicano pra vocês. Galera tá animada, hein? Galera, tem uns confiantes, outros querendo uma emoção a mais, um pênalti. Corajosa ela. Bora dar uma olhadinha no chaveamento dessa Copa do Mundo, então, porque a gente já tem a segunda fase que começou no último domingo, né? Já temos algumas equipes eliminadas, algumas equipes que já estão confirmadas para as oitavas de final. E olha aí, ó. Do lado esquerdo, a gente já tem um confronto definido entre Paraguai e França. França que jogou hoje, né? O Paraguai que jogou ontem e eliminou a Alemanha nos pênaltis. Canadá e Marrocos é um outro confronto. Isso aqui do lado esquerdo. A gente ainda tem outros confrontos que vão acontecer durante a semana para que mais 8 seleções estejam aqui definidas desse lado. O Brasil conheceu seu adversário, né? A Noruega venceu hoje, então teremos Brasil contra Haaland. Brasil contra Noruega já no próximo domingo. Você já sabe onde vai ser o churrasco domingo? Provavelmente aqui mesmo, né? E os outros confrontos a serem definidos ainda. Tem muita coisa para acontecer. Ó, do lado direito, México, Equador, Inglaterra e Congo. Então, quem avançar hoje de México e Equador enfrenta Inglaterra ou Congo. Como é que vocês estão vendo o desenho de tudo isso aí? Paraguai é uma surpresa, né? Ter eliminado a Alemanha. Acho que foi a primeira zebra se a gente parar pra pensar nesse mata-mata, né? A Alemanha era a favorita, o Paraguai conseguiu se defender muito bem. Agora vai enfrentar uma França que jogou muito bem hoje, foi muito forte contra a Suécia. Uma seleção que eu coloco ali como top 1, realmente, uma favoritaça nessa Copa do Mundo. Só que vai ter que passar por cima do Paraguai, que tem uma boa defesa, mas acho que é bem difícil para a França. E Brasil e Noruega, hein? Eu acho que qualquer uma das duas equipes que viesse, né, tanto Costa do Marfim quanto Noruega, seria difícil para o Brasil. E eu falo, Rick, nesse momento você não pode querer nenhum adversário, qual que tiver. Não tá dando para escolher, Rick. Exatamente, a Copa do Mundo, não tem como escolher. É claro que cada um tem uma diferença, joga diferente, né? Tem alguns jogadores que são tem mais qualidade ou não, mas sempre é muito difícil. Chega esse momento de Copa do Mundo que não dá para escolher adversário. O Brasil tem que passar por todos, porque daqui a pouco vem a Inglaterra, daqui a pouco vem a Argentina, e no final, se der tudo certo, a gente vai pegar essa França e vamos atropelar eles. Assim que eu gosto, tá confiante, hein? Olha só, o André Galindo tem atualizações. Galindo, conta aí pra gente o que tá acontecendo por aí. Temos sim, Renata. É o seguinte, a gente acabou de receber uma informação no grupo de mídia da FIFA
Então, atualizações para o tempo na cidade do México. O aquecimento das equipes vai começar às 7h05 da noite, hora local, ou seja, 10h05, hora de Brasília. E a bola vai rolar a partir das 8 da noite local, 11 horas da noite, hora oficial de Brasília. Posso te dizer que raios a gente já não vê mais, trovões a gente já não escuta mais, mas a chuva continua e o mau tempo também. Eu acho que é possível vocês notarem aí tudo cinza por aqui fechado na imagem do Julinho Aguiar. E nesse setor onde nós estamos existe inclusive estacionado o ônibus que trouxe a delegação, a seleção do México para esta partida eliminatória. Eu volto com você. Boa, Galindo, obrigada. Então, aquecimento começando 10h05 e o jogo começando às 11 da noite. Atualizações aí do Galindo. Bom, já que o nosso jogo não começa, vamos trazer os destaques do dia de hoje, porque tivemos jogos e jogos muito legais. Roda aí. Então a gente começa sendo uma peça importante. 18 gols em Copa. Passe do Olise, gol do Barcolá. Dois caras. Agora... é difícil, viu? Mas um toque ali na bola. Agora, ali. Vamos ouvir essa cena aí, ó. Essa cena é linda até hoje, gente. A remada dos Vikings, porque a partir de domingo essa cena não vai ser mais vista, não vai ser mais legal. Brincadeiras à parte, mas a torcida da Noruega fez uma festa muito maneira. E na capital da Noruega também, em Oslo. Óbvio, eles estão fazendo isso em qualquer lugar. E essas imagens vão ficar para sempre, né? Bom. Histórias da Copa do Mundo, né, Rê? Ainda mais a Noruega que não participava de Copas há 28 anos, né, cara? Agora, Rê, o Brasil tem que ficar muito ligado com esse quarteto ofensivo norueguês. Musa, Odegaard, Haaland, Sorloth. É muita qualidade junta. E ainda tem o Berg que entrou, né? Que é um jogador muito bom também, viu? E é aquilo, né? As pessoas acham, é só o Odegaard e o Haaland. Nananina, não. Quem para estudar essa seleção da Noruega vê que é muito mais além desses dois caras. Bom, olha aí, ó. Gente, tá todo mundo contaminado, assim, entendeu? Até os mexicanos, tá todo mundo... Eu já fiz, não sei se vocês já fizeram, mas todo mundo. É tipo assim, aquele meme assim, não tô ligando pra Copa, corta para eu... E olha, gente, bora falar de enquete, porque como a gente escolheu não, né, que a gente não tá podendo escolher nada. Como a gente não pode escolher o nosso adversário. A gente entendeu quem vai ser o nosso adversário hoje, que é a Noruega. Então, como é que tá pra você encarar a Noruega nas oitavas de final? Você tá feliz? Você tá ansioso? Você tá neutro, tipo, nem aí? Ou você tá surpreso? Você esperava outra seleção? Vocês querem votar agora? Eu vou votar. Você tá o quê? Eu tô ansioso. Não tem como não estar ansioso, né, Rê? Não tem como. A Noruega, né? Copa do Mundo, quando você entra nessa fase de mata-mata, que é definição, não tem como você não estar ansioso. Eu fiquei contra o Japão, um trêmulo ali acontecendo, que bom que deu tudo certo. E que dê certo também domingo, né? E ó, pra gente entrar no clima e já ficar animado e na expectativa pra domingo, vamos ver o gol que deu a classificação pra seleção brasileira na voz dele, o ridículo Everaldo Marques. Tentou arrumar pra esquerda, perdeu, mas o Brasil aperta, atenção, Ryan, rolou pro Bruno, na entrada da área, meia lua, colocou pro Martinelli, gol! Brasil! Vai Martinelli! Nos acréscimos, quase no último lance! Bom demais, hein? Ó, aqui, ó, de arrepiar. O melhor foi o grito do Maestro Júnior no fundo, assim, né? Gritando no fundo, porque eu falei, cara, tinha que ter uma imagem da galera na cabine, tipo, imagina como foi a comemoração deles, igual da gente em casa, né? Todo mundo vibrando muito, porque fazer gol no finalzinho, Rick, é especial, né? E a gente tava todo mundo aqui porque a gente fazia o próximo jogo, né? Que era o da Alemanha. Você imagina que isso aqui quase não caiu. É muita emoção, é verdade. Então, ó, já deixa o seu voto na enquete. Como é que você está se sentindo em relação ao jogo aí contra a Noruega, que já é no próximo domingo, com transmissão aqui da TV Globo. E vamos falar com a Duda Dal Ponte. Duda tem as informações da seleção, atualizações da seleção. Duda, você tá o quê? Ansiosa, na expectativa, feliz, surpresa? Qual é o seu sentimento?
Ansiosa e feliz, Renata. Muito boa noite para você, para o Rick, para a Calan, para todos que nos acompanham. Ontem viver aquele jogo contra o Japão em Houston foi maravilhoso. Os brasileiros saíram da partida felizes demais e eu perguntei, vocês queriam pegar Noruega ou Costa do Marfim? Tava meio dividido, viu? Tinha gente, quero moleza, quero Costa do Marfim, mas teve gente que falou, eu quero Noruega porque eu quero ganhar da Noruega, ganhar do Haaland e depois fazer com eles a torcida aí, ó, do barco Viking. Os brasileiros estão sonhando com isso, viu? Vencer a Noruega e depois fazer uma imagem linda na Copa do Mundo com todo mundo torcendo como o barco Viking. Eu acho que os noruegueses não vão querer muito não, viu? Agora falando um pouquinho sobre o dia da seleção brasileira aqui em Nova Jersey, base da seleção nessa Copa do Mundo. A notícia do dia foi a lesão do Lucas Paquetá. Ontem, depois do primeiro tempo, vai ser cortado e vai continuar com o grupo aqui nos Estados Unidos, fazendo tratamento de forma intensiva. Até os jogadores estão de folga agora, mas Lucas Paquetá vai continuar no hotel fazendo fisioterapia em 3 períodos. A gente tem a informação que a lesão é grau 2. E quando é grau 2 é um pouquinho mais complicada. A CBF não divulgou o tempo de recuperação, mas a gente sabe que uma lesão grau 2 tem aí uma média de 1 mês de recuperação, a depender do jogador, é claro. Então o Paquetá fica aqui, mas ele tem uma rara chance de ainda jogar a Copa do Mundo. Se a gente pensar em um cenário otimista, o Paquetá jogaria só uma possível final lá no dia 19 de julho. Mas Paquetá fica aqui com o grupo, é importante também fora do campo, no vestiário, é uma das lideranças desse grupo também. E Paquetá se pronunciou nas redes sociais, ele falou que vamos juntos até o fim, falou fé, eu já vivi disso antes e a gente espera então que o Paquetá tenha uma ótima recuperação. E se tudo der certo, que ele chegue bem para a final, com o Brasil na final no dia 19 de julho aqui em Nova York, Nova Jersey. A seleção brasileira viajou ontem mesmo de Houston para Nova Jersey e hoje pela manhã já treinou aqui. Uma logística um pouquinho diferente. Então os jogadores já foram a campo hoje, mas aquele treino um pouquinho mais leve, né? Só os jogadores que não atuaram ou atuaram muito pouco. Os jogadores titulares ficaram na academia fazendo um trabalho de bicicleta e depois até apareceram no campo, mas não para treinar. Vocês estavam falando da Noruega, né? Passou com gol de Haaland, 2-1 em cima da Costa do Marfim. E o Solberg, que é o técnico da Noruega, e o Haaland falaram depois da partida. O técnico não quis falar muito do Brasil. O Haaland jogou o favoritismo para o nosso lado. Vamos ouvir. Jogar contra o Brasil nas oitavas é algo que a gente vai precisar enfrentar, né? E quais são as chances de eliminar o Brasil? Pequenas. Ó, o cara é grande mesmo, né? Respeitando a seleção brasileira. E ele foi diferente daquilo que o Japão fez, né? Porque o Japão eu achei um pouquinho mais soberbo, né? Dizendo um pouquinho que o Brasil... mais não, total, né? O Brasil não era mais o mesmo, que não tinha mais aqueles jogadores. O Haaland não. Ele foi inteligente, ele joga a responsabilidade pro Brasil, mas ele sabe que ele tem uma grande seleção e que pode sim vencer o Brasil se fizer um grande jogo. É isso, né, Calan, por aí. O Brasil é a única seleção que é penta, né? Primeiro que tem o respeito e o peso da camisa, pra começar por aí, né? Tem um outro fator que eu acho que é importante. O Haaland respeita o adversário, é importante. Isso também pode, se ele dá um outro tipo de declaração, pode fazer com que no vestiário isso acabe sendo positivo para a seleção brasileira, né? Então acho que primeiro mostra humildade, né? E segundo, o respeito realmente que os atletas têm pela seleção brasileira. E ó, goleiros chegando. A gente traz pra você agora, olha aí, ó. Todo mundo de capa. Estão ligando pra chuva, será? Não. Todo mundo molhado. Eu seria esses aí. Eu também. Eu acho que nem de capa eu estaria. Olha que maneiro. Que chuva que vai atrapalhar a animação da galera, gente. Isso é Copa do Mundo. Segunda fase, quem vencer hoje avança para as oitavas de final. Lembrando que tanto o México quanto o Equador, na última Copa do Mundo, não avançaram, pararam na fase de grupos. Então, querem melhorar seus... Inclusive, nós 3 estaremos aqui para Bélgica e Senegal. Então, bora para os Estados Unidos falar com o Guto Rabelo, que traz já as primeiras informações desse confronto direto de Seattle, cidade que eu tô apaixonada, Guto. Terei o privilégio de estar com vocês e com todo mundo curtindo a Copa do Mundo na Globo amanhã, Renata. Boa noite para todo mundo aí no Brasil, Rick, Calan. Aqui 4 horas a menos, né? No extremo noroeste dos Estados Unidos, um friozinho, temperatura na casa dos 17 graus, mas a sensação térmica de 15. E amanhã aqui nesse estádio, que tem capacidade para cerca de 68 mil pessoas,
Bélgica e Senegal vão disputar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Duas seleções que tiveram um início difícil. A Bélgica empatou os 2 primeiros jogos contra o Egito e o Irã, mas na última rodada goleou a Nova Zelândia e terminou em primeiro lugar no grupo G. Já a seleção de Senegal teve um início complicado com 2 derrotas para a França e também para a Noruega, e depois conseguiu uma vitória importante sobre o Iraque e garantiu a classificação como uma das melhores terceiras colocadas. É um jogo que vai reunir muitos craques aqui nesse gramado. Pelo lado da Bélgica, tem o goleiro Courtois do Real Madrid, tem o meio-campista De Bruyne, tem os atacantes Trossard, Doku, Lukaku. Há uma expectativa se o centroavante de 39 anos vai ou não começar jogando. Lukaku, que é o maior artilheiro da história da seleção da Bélgica, mas sofreu muito com problemas físicos ao longo dessa temporada e não se sabe se ele vai começar jogando. Nessa Copa ele ficou no banco em 2 partidas, mas sempre que entrou foi decisivo. Pelo lado de Senegal, a partida pode marcar uma despedida muito importante do atacante Sadio Mané. O maior artilheiro da história de Senegal anunciou que essa Copa do Mundo é a última competição oficial dele pela seleção. Se for eliminado amanhã, deve se despedir então. Vai ser um jogão pra gente curtir juntos, Renata. Bom jogo aí pra vocês. E no meio de 80 mil pessoas, tá, Richarlison? Você vai conter uma euforia como essa? Só posso dizer o seguinte, eles estavam empolgados, não com a seleção antes do início do Mundial, mas por receberem a Copa pela 3ª vez aqui, como você já disse, Renata, 70, 86 e agora 2026. Mas depois de 3 vitórias, que apenas a Argentina e França, as últimas finalistas lá no Catar, conseguiram, e a única das 48 seleções que não sofreu gol, vencendo os 3 jogos, aí é difícil controlar essa euforia. A gente já está vendo imagens do aquecimento. Bom, a gente tem vários jogos aqui durante essa Copa. Tem um jogaço que vem pela frente, que é Espanha e Áustria. E a nossa equipe, Everaldo, Ana Thaís Matos e o Maestro Júnior, estão viajando o tempo todo, né? Porque é pingando de estádio para estádio. E o EV... Onde é que vocês estão, EV? Me conta aí. Fala aí, EV. Tudo bem, Rê? Um abraço para você, boa noite a todos. Vocês piscaram, a gente saiu de Houston, viajou 2.500 quilômetros em direção à costa oeste e acabamos de pousar aqui em Los Angeles, onde vai acontecer na quinta-feira, 4 da tarde no horário de Brasília, meio-dia no horário local. Nós estamos 4 horas antes do horário brasileiro, o duelo entre Espanha e Áustria, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mal saímos do avião aqui, o Maestro Júnior, Ana Thaís e eu, e estamos aqui para participar da transmissão, enquanto a gente aguarda o início de México e Equador, e a seleção austríaca tentando se inspirar em zebras, se é que dá para dizer assim, que a gente já viu nessa Copa do Mundo, para derrubar uma favorita, a Espanha, que chega com fome e sede de avançar, porque nas últimas 2 Copas do Mundo caiu logo nas oitavas de final para a Rússia em 2018, para 2022 para Marrocos, e a Espanha agora quer chegar longe, Maestro. O EV, o pessoal que está lá com a Renata, vai dizer para você que depois que a gente viu a França hoje, que veio como a grande favorita junto com a Espanha, eu acho difícil que a Áustria possa fazer, vamos dizer, frente à seleção espanhola, principalmente porque os jogadores, aqueles que a gente sabe que podem fazer a diferença, já começaram a botar a cabecinha de fora, tipo Yamal, tipo Pedri, esses caras, Gabi, essa galera toda que a gente sabe que se estiverem em forma, como estão os jogadores da seleção francesa, vai ser difícil para a Áustria, mas o Paraguai está aí para mostrar que tudo pode acontecer, né? E a gente torce sempre para aquele, vamos dizer, o mais fraco desse caso, né? São mais de 30 jogos de invencibilidade da seleção da Espanha, que vai ter um problema médico, né? O Nico Williams, que é um dos destaques do time, tem uma lesão e está fora do jogo, Ana. É isso, né? Rê, beijo, viu? Que grande retorno, inclusive, né? Olha o seu WhatsApp, Renato. É verdade. Assim, tem o desfalque. Eu acho que o legal da Espanha é que a Espanha conseguiu dosar a primeira fase do Lamine Yamal, que tinha uma questão física, ele foi entrando aos poucos, e agora eu acho que ele já está bem para essa fase mata-mata, que vai ser importante. A ausência do Nico Williams vai ser, sim, de fato, muito sentido, mas assim, ainda a Espanha é favorita. A Áustria teve também uma primeira fase meio oscilante, né, EV, com algumas vitórias, com vitórias, com resultados assim que não confirma tanto, né, um time austríaco. Embora tenha o Alaba, que é um bom jogador, mas enfim, a Espanha é bastante favorita. Agora, a Espanha também não toma gol, né, Everaldo? Passou toda a primeira fase sem sofrer gols, então acho que vai ser parada duríssima para a Áustria. A Espanha é bem favorita. Então é isso. Na quinta-feira, a partir do meio-dia, horário local, 4 da tarde, em Brasília, a bola rola para a Espanha e Áustria, valendo vaga nas oitavas de final, que pode render um confronto com
Portugal que enfrenta a Croácia também, tentando chegar entre as 16 melhores seleções da Copa. Rê, um beijo, bom trabalho. Que ótimo retorno, voltou para narrar dos estúdios, pega logo um jogo atrasado. Ó, gente, a gente volta daqui a meia hora com a bola rolando. Vem aí o Central da Copa, Copa do Mundo na Globo, a gente joga junto! De final, jogo acontecendo no estádio Azteca, na cidade do México. O México é o único país que sediando aí 3 Copas do Mundo, fazendo história e nunca perdeu um jogo de Copa do Mundo nesse estádio aí, hein? Torcida hoje querendo fazer diferença, mas do outro lado tem um Equador que está evoluindo na competição. E estou aqui com o Richarlison de novo, com a Aline Calandrini, já foram lá em cima, já beberam um cafezinho, né? Já continuar animados, assim como tá a torcida animada também, né? Já estamos abastecidos, pronto para essa partida. De café, né? De café, Muito bem. Muito bem, de café. Ó, o café não deixa dormir. Você sabe quem não dormiu hoje? Conta. Quem que não dormiu hoje? A torcida, né? Você acha que algum equatoriano e mexicano dormiu hoje? Principalmente foguetório. Tinha muito foguetório quando você jogava? Clima de Libertadores. Onde é isso aí? Em frente ao hotel do Equador, a torcida mexicana fazendo essa bagunça aí, ó. Viva Libertadores, hein? Vamos ouvir, hein? Ó o buzinaço. Olha, gente, eu adoro dormir. Se eu tô tentando descansar, tirar meu soninho da beleza pra um jogo de Copa do Mundo e acontece isso aí, eu nem sei o que eu faço. Vai piorar. Eu amava isso, Rê. Libertadores da Você veia. amava quando não era contigo, né? Não podia ser que no outro dia eu ia entrar no campo com aquela fogo, com aquele fogo. Exatamente. Isso aí, ó, na cidade do... Essa espuminha no carnaval, ó, é uma tristeza. Imagem de agora, ao vivo, cidade do México. Galera tá nem aí por conta da chuva, ó. Essa espuminha no olho é uma beleza. Agora, Rê, cá entre nós, né? O povo mexicano recebe muito bem. Pô, demais, mundo, né? que isso. E não é só no jogo da seleção mexicana, em todos os jogos eles estão ali presentes e realmente fazem totalmente a diferença. E estão super acostumados, né? 1970, 1986 e agora 2026. 3 vezes recebendo o mundo, né? Dentro do seu país. Bom, mas quem tá querendo acabar com essa empolgação é Gonzalo Plata, o Platinha. Vamos lembrar o que ele fez contra a seleção da Alemanha. Todo mundo dentro da pequena área que não deixou de acreditar nem por um segundo. Isso é Copa do Mundo, senhoras e senhores. Na voz de Paulo Andrade, tudo fica ainda mais especial, né? Cara, o Neuer tava ali assim, ó, vem bola, vou te defender. O Plata foi lá, deu um toquinho nela e pimba, colocou a bola no fundo da rede. E linda a emoção dos torcedores ali na reta final, porque é isso que a gente tem falado muito aqui na nossa transmissão, né? Equador começa perdendo, depois empata e aí, cara, faz o jogo da vida contra a Alemanha. Jogou como nunca e conseguiu a vitória e a classificação. E de forma muito merecida. A gente fez esse jogo junto com o Paulo, né? Foi uma equipe que foi melhor, foi mais... conseguiu impor o seu jeito de jogar, jogou de cara de igual para igual contra a seleção da Alemanha, meio campo funcionando muito bem, defesa muito bem e o Plata sendo muito decisivo, né? Dando esse toquinho ali, antecipando o Neuer. Bora pra Nova York? Bora. Bora curtir um pouquinho Nova York? Olha só, a Candice Carvalho tá de volta, porque os equatorianos estão por lá, mas parece que tem mexicana aí no meio da muvuca também, hein, Candice? Seja bem-vinda de volta. Oi, Renata, boa noite novamente. Pois é, eu tô aqui entre 2 torcidas, a expectativa tá muito grande, ninguém arredou o pé daqui. Renata, só do Equador aqui, eles querem chamar os hermanos. Onde estão os mexicanos? No hay mexicanos, se fueron. ¿Dónde están? Que no se ven los mexicanos otra vez. Ahí dónde están? Que no se ven. Olha, Renata, eu diria que a divisão da torcida aqui é 65% de torcedores equatorianos, cerca de 35% torcedores mexicanos que estão tímidos lá atrás. Realmente a energia dos torcedores equatorianos está muito grande, a expectativa para o jogo maior ainda. É isso, todo mundo ligado de qualquer canto do mundo para ver essa partida de Copa. Equador e México, México e Equador, direto do estádio Azteca, que já viu Pelé, que já viu Maradona, que já contou tantas histórias lindas e hoje vai ter mais um capítulo de Copa do Mundo aí nesse estádio.
Relembrando o chaveamento, do lado esquerdo a gente tem Paraguai e França já definidos nas oitavas de final. Canadá e Marrocos também. O que interessa é o lado direito pra gente. Olha lá, ó. Brasil e Noruega. Brasil confirmado contra a Noruega hoje. Noruega que venceu no dia de hoje. E México e Equador vão enfrentar quem? Ou Inglaterra ou Congo. Então hoje vamos conhecer quem avança para as oitavas e amanhã se vai ser Inglaterra ou Congo.